Acho necessário fazer mais um vídeo sobre a questão do Banco Central, complementando o comentário que eu fiz no vídeo anterior. A questão é complexa, admite várias abordagens, mas há um elemento central nisso, do qual eu preciso voltar a falar, que é a chamada porta giratória. Um jogo de cartas marcadas em que executivos passam do mercado financeiro, de instituições privadas, para o comando do Banco Central, valorizam o seu passe, voltam para o mercado, eventualmente fazem uma segunda passagem pelo Banco Central, valorizando ainda mais o seu passe. Esse é um fenômeno bastante conhecido no Brasil, que gera uma captura do Banco Central pelas instituições privadas. Esse processo é conhecido nos Estados Unidos, fala-se, conhecido no resto do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, fala-se em revolving door, e é um problema considerável para a manutenção do caráter público das agências do governo, das agências do Estado. Não só o Banco Central, mas outras agências de regulação sofrem do mesmo problema dessa promiscuidade entre o mercado, o setor privado e as agências públicas que deveriam controlar esses diferentes segmentos do setor privado. No Brasil, esse assunto é muito pouco discutido, na realidade, mais agora do que antes, mas ainda de forma insuficiente, porque contraria os interesses daqueles que querem manter a privatização, no fundo, das agências públicas, né? Como é que a gente enfrenta esse problema? Por exemplo, no caso do Banco Central, o projeto de lei complementar que passou pelo Senado e está na Câmara é muito fraco. Ele prevê apenas uma quarentena de 6 meses para quem sai do Banco Central. É o que já existe, isso é uma folha de parreira que não resolve o problema. O que se poderia fazer? Por exemplo, uma quarentena mais longa, digamos 2 anos. Porque se for uma quarentena muito curta, o dirigente que sai, o executivo que sai do Banco Central para o mercado leva uma vantagem. Leva uma vantagem para a empresa que o contrata, informações confidenciais, privilegiadas, sobre o funcionamento da autoridade monetária, sobre instituições financeiras concorrentes, as outras que não o contratam, né? As outras que concorrem com aquela que contrata o ex-dirigente do Banco Central. Então há um problema de conflito de interesse que não seria sanado, no meu entender, apenas por uma quarentena curta como essa prevista no projeto, né? Depois o escopo tem que ser maior, não basta apenas vedar durante um certo período a contratação do executivo que sai do Banco Central, da direção do Banco Central, vedar a contratação dele como executivo de uma empresa, de uma instituição financeira privada, ou como sócio, ou ele não pode vedar que ele se torne sócio de uma instituição financeira privada. Não basta isso. Frequentemente as empresas de assessoria e consultoria prestam serviços mormente a entidades privadas do setor financeiro. Então, se essas empresas contratam um ex-dirigente do Banco Central, na verdade você está burlando a preocupação com a quarentena, né? E o escopo e há outras questões, por exemplo, essas quarentenas são fiscalizadas? Acredito que mesmo a quarentena curta que existe hoje, 6 meses, não é corretamente fiscalizada, e as punições para a quebra, para a violação da quarentena, não são especificadas corretamente e cumpridas corretamente. É aquela velha história, no Brasil, aceita-se com paciência o crime de colarinho branco, né? Outra possibilidade seria estabelecer, por exemplo, uma regra que limitasse a um certo teto o número de participantes da diretoria do Banco Central oriundos do mercado, oriundos do sistema financeiro. Por exemplo, dos 9, apenas 3 poderiam ser diretamente saídos de entidades financeiras. O resto teria que ser do setor público não financeiro, do setor público, do setor privado real da economia não financeiro ou da academia. Não é difícil encontrar gente fora do sistema financeiro que tenha a capacidade, conhecimento, experiência para atuar no Banco Central. E limitando em 3 o número de executivos vindos da área do sistema financeiro, você impede justamente a dominância da turma da bufunfa do sistema financeiro sobre o comando do Banco Central. Em suma, outras questões, eu não vou tentar esgotá-las aqui, mas eu trato disso num artigo relativamente longo chamado Autonomia do Banco Central será um quarto poder, que está publicado na minha página, no meu portal na internet, que é www.nogueirabatista.com.br.